Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula comigo aqui no Fale Japonês. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, professor do idioma japonês aqui no Japão há mais de 10 anos, país onde eu vivo há mais de 30 anos. Eu venho trazendo para vocês aqui no Fale Japonês, neste canal que eu idealizei para levar a cultura, a língua, a história desse povo incrível para vocês. Eu venho trazendo várias informações para vocês sobre o idioma, sobre a cultura, sobre a história, sobre peculiaridades, sobre tanta coisa incrível que tem aqui neste país, na verdade. É claro que eu estou aqui para trazer para vocês tudo o que eu acho de melhor e mais fascinante aqui no Japão. Aliás, a língua japonesa é uma das coisas que eu acho mais incríveis neste país, porque ela é realmente muito fascinante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente entende sobre a história, mais a gente entende sobre a cultura, mais a gente entende sobre os hábitos do povo japonês, mais a gente entende sobre tudo que envolve esta cultura tão incrível, que é, enfim, amada, respeitada, admirada pelo mundo inteiro. Na verdade, acredito que não há nenhum lugar do mundo que as pessoas não gostem do povo japonês, não gostem da atitude, do comportamento, da cultura, enfim. O japonês leva para o mundo, né, esta mensagem de paz, esta mensagem, né, de um povo que ele é receptivo e tudo mais. É claro que vivendo aqui no Japão a gente passa por situações que nem sempre são assim. Não vamos ser hipócritas, né? Não vamos ser aí um gizensha, um hipócrita, né, em dizer que tudo é maravilhoso, assim como não seria em qualquer outro lugar do mundo, não é mesmo? Porém, nós temos muita coisa positiva neste país e vamos focar naquilo que realmente é bom, naquilo que nos faz bem, porque é isso que nós fazemos aqui, tá legal? Então, se você é uma pessoa que gosta do idioma japonês, se você está procurando por uma forma de entender melhor este idioma, com uma metodologia que é diferente daquilo que de repente existe por aí, você está no lugar certo, tá legal? Eu sou também Fale Japonês, mas eu sou o Jin Takahashi do Fale Japonês, que eu trago para vocês aqui muita informação da gramática, da língua, enfim, com a minha metodologia. Quando eu digo isso para você, é porque eu tenho uma experiência vasta aqui no Japão como professor. E quando eu falo isso, é, não é porque eu quero dizer que eu sou melhor que qualquer outro professor, ou sou pior que qualquer outro professor. É porque eu tenho um diferencial. Eu tenho um diferencial da vida que eu vivi, da experiência que eu tive, né? E como eu desenvolvi a minha metodologia de ensino, que ajuda centenas de pessoas a aprender o idioma japonês. E é disso que eu falo. E é isso que eu trago aqui para você. Então, hoje nós vamos falar sobre pronomes pessoais. Mas, Jim, pronomes pessoais? O que é pronomes pessoais? Nem lembro o que é isso em português. Faz tanto tempo que eu saí da escola. Fica tranquilo, gente. Pronomes pessoais nada mais é do que eu, tu, ele, nós, vós, eles e assim por diante. É isso aí. É eu, é você, é ele, é ela. Somos nós. Não é mesmo? Isso são os pronomes pessoais. Nós temos o singular e temos o plural. Ou seja, temos eu, ele, ela, tu, não é mesmo? Você, são singular. E nós temos lá nós, eles, elas, né? Que são vós, né? Que são o plural. Então, é importante que você entenda isso, porque é muito, muito, muito usado. É claro, no dia a dia a gente sempre está se referindo a nós, não é mesmo? Ou a alguém. Então, é importante sabermos. Mas eu vou falar sobre isso para vocês de uma forma que vocês possam entender, né? Não somente o vocabulário em si, o pronome em si, mas também que você possa entender o uso, tá? Porque tem as suas peculiaridades. E como eu sempre digo, é importante entendermos a história da língua, a cultura, não é mesmo? Para que a gente, a história do povo, a cultura do povo também, para que a gente possa entender as peculiaridades deste idioma que estamos estudando. Então, se é isso que você quer saber, se é isso que você veio buscar aqui, é isso que você vai encontrar a partir de agora. E já vai se inscrevendo aqui. Se você não é inscrito ainda no YouTube, não é mesmo? Inscreva-se, porque não custa nada
e é só ativar o sininho aí, as notificações, para que você possa receber todas as notificações quando eu estiver aqui com um material novo, com um vídeo novo, com uma informação nova para você, porque eu estou sempre fazendo coisa nova aqui. E também tem as outras mídias sociais do Fale Japonês, que é não somente o YouTube, mas também o Facebook e o Instagram. Quando eu digo isso para você, e eu quero que você siga as outras mídias sociais, é porque dependendo da mídia, a informação que eu passo é diferente. Então, se eu faço um store, por exemplo, no Instagram com alguma coisa, né, algum assunto, obviamente você não verá no YouTube ou não verá no Facebook. Quando eu venho com um vídeo para vocês, aqui no YouTube, por exemplo, você não verá este mesmo vídeo no Instagram. Então, é muito importante que você esteja em todas as mídias, caso você realmente goste de aprender o idioma, de entender um pouco mais sobre essa língua, está à procura de uma metodologia que você possa se identificar com ela, tá? E é legal que você compartilhe com outras pessoas também, para que elas possam ter acesso a este conhecimento da forma que eu passo, que pode ser diferente de outras pessoas, tá? E é porque eu passo através, como eu disse, da minha vivência, do meu conhecimento adquirido como professor e também como pessoa, não é? Como cidadão vivendo aqui neste país tanto tempo. E pode ser realmente que seja diferente de outras formas, né? Que são passadas para você nesse universo digital. Antes de vir para o universo digital, dei muita aula. Eu sempre fui professor de sala de aula. Então, esse universo é um universo assim que eu estou ainda me adaptando, por incrível que pareça, porque sempre é tão louco isso aqui, né? Tem tanta coisa. E eu procuro trazer para vocês o máximo que eu posso, tá? Por isso é importante que você comente, que você coloque para mim aqui se você está gostando, né? Se está legal para você, ou se você tem uma sugestão para que eu faça algum vídeo aqui para você no YouTube ou no Facebook, enfim, aqui nas mídias do Fale Japonês, para que eu possa trazer realmente um conteúdo que agregue valores para você, que responda à sua necessidade como aluno do idioma japonês. Eu já ia falar uma outra palavra, né? Como uma pessoa que busca por conhecimento. Então é importante que você coloque, porque é somente assim que eu vou saber, né, que eu irei saber o que você realmente deseja aprender, o que você busca aqui nesse universo digital em relação ao idioma japonês. E aí sim, nós vamos ter aqui cada vez mais um conteúdo mais relevante, um conteúdo mais substancial, porque eu não sei, faço a mínima ideia de quem você é, se você não falar para mim. Eu não sei quanto tempo você está no Japão, eu não sei o quanto você sabe falar de japonês. Não sei se você é um iniciante, se você é uma pessoa já avançada, se você, né? Enfim, que tipo de trabalho você faz, qual é a sua idade, eu não sei qual é o seu conhecimento, se você não falar para mim. Então, fique à vontade, coloque aqui. Eu e a minha equipe estamos sempre dando uma olhada para saber quais são, nas suas percepções, as suas reais necessidades, para eu trazer sempre para você aqui um conteúdo massa. Tá legal? Vamos então, se você procura, né, saber os pronomes pessoais em Nihongo. Eu vou dar algumas explicações para vocês, baseada, né, naquilo que eu, de forma geral, passo em sala de aula para os meus alunos. Lembrando para vocês, né, que é muito importante você entender alguns termos gramaticais, porque nem sempre você terá uma aula assim com alguém como eu, falando em português para você. Vamos supor que você está procurando, sei lá, por alguma informação em Nihongo, onde o professor que está passando, a pessoa que está passando aquela informação para você no universo digital, seja um japonês. Né? Por que não? Acho válido, acho muito bacana você buscar outras informações. E aí ele vai utilizar de alguns termos que é importante você estar atento, falar, opa, o Jin Sensei falou para mim, né, em algum momento. Então, eu lembro que o Jin Sensei, naquela aula, falou tal coisa para mim, falou esse termo para mim, e eu achei interessante, eu anotei, enfim, eu sei onde é que está, busca na sua anotação. Por exemplo, Ninshou Daimeshi. Ninshou Daimeshi são pronomes pessoais. Então, quando Daimeshi são pronomes, tá? A gente tem outros pronomes, tá? Como kanke Daimeshi, por exemplo, que é um pronome relativo. Que é o pronome relativo que, por exemplo. Mas, enfim, não vem ao caso neste momento, só para você entender que é um termo gramatical, para que você entenda que pronomes pessoais em Nihongo se fala assim. Então, se em algum momento você ver algum japonês, ouvir algum japonês falando, você vai saber do que se trata, pelo menos, tá? E aí, como eu disse, para você é muito simples. É eu, tu, ele, nós, vós, eles e assim por diante. Mas vamos lá. Em Nihongo, nós temos eu e eu. Por que tanto Eudin? Por que tanto Eudin?
Porque a língua, né? Se você pensar, é uma língua, ela é hierárquica, né? O que é hierárquica? Não significa que existe pessoas melhores ou piores dentro do universo, né? Da comunidade. Não é bem assim. Existem pessoas que têm determinados cargos que você precisa demonstrar um determinado respeito na sua linguagem. E o japonês, ele mostra o respeito através da sua linguagem, ou a falta do respeito também através da sua linguagem, tá? Nós temos aí as duas possibilidades. Então, dependendo da forma com que você fala, dependendo da forma com que você utiliza a língua, né, a pessoa ela vai perceber que você está utilizando de forma a respeitá-la dentro daquele âmbito de conversação ou não, tá bom? Mas vamos lá. Nós temos aqui o watashi, que é o mais comum. O watashi sou eu. Pronto. Tanto usado, né? Tanto para mulher quanto para homens. Watashi, comum. Tá bom? Mulheres, de forma geral, vão utilizar watashi e ponto. Agora, para homem, nós temos boku e nós temos ore. Por que nós temos boku e nós temos ore? Pense da seguinte maneira. Hierarquicamente dizendo, Kaisou teki ni iu to, watashi está em um nível bacana aqui, tá? Hierárquico, um nível alto, um nível bonito, um nível educado de se falar. Boku também. Só que quando você diz boku, você homem, diz boku, você se coloca em uma posição abaixo, digamos assim, da pessoa com quem você está falando. Você se coloca numa posição em que você mostra respeito para a pessoa com quem você está falando. Isso não significa que você se inferioriza. Preste atenção, não estou falando disso. Quando a gente fala que você se coloca numa posição em que você mostra respeito para a pessoa e que eu estou colocando no nível abaixo da pessoa, não significa que você está se desprezando, se menosprezando. Não é isso, tá? Tem a ver com educação, respeito. E é importante você entender isso. Então, quando eu falo boku, por exemplo, se eu falo com meu chefe, se eu falo com uma pessoa de mais idade, se eu falo com uma pessoa de mais importância, né? Eu vou usar boku. E é tão legal isso, porque, por exemplo, não tem a ver com idade. As crianças costumam falar boco, claro, porque, de forma geral, as crianças, elas conversam, quando elas conversam, não é mesmo? Tanto entre si, tá? Quanto quando elas conversam com um adulto, com os pais, ou com alguém que elas não conhecem, ou com o professor, enfim. Boco, porque ela se coloca ali num nível onde ela demonstra esse respeito para a pessoa adulta, em relação à pessoa adulta com quem ela está falando. Isso não significa que é somente criança que utilize. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar boku. Eu tenho mais de 50 anos de idade. Mesmo assim, eu utilizo boku independentemente, né? Mesmo que eu esteja falando com a pessoa mais nova do que eu. Eu mostro respeito por ela. Assim como amigos meus japoneses que poderiam, obviamente, não utilizar boku comigo de forma alguma, mas que são mais velhos que eu, têm 70, 80 anos de idade, utilizam boku para falar comigo, mostrando respeito à minha pessoa também, porque eu sou professor. Não só porque eu sou professor, mas pela a posição que eu tenho dentro de uma conversação. O respeito que eles têm pela minha pessoa como Jin Takahashi existente, não é? Naquele universo, né? Onde a minha postura, o meu comportamento, né? Mostra que eu sou uma pessoa que eu mereço respeito. Então, muitos amigos me tratam assim e também é uma forma bacana da gente conversar, da gente respeitar-se mutuamente, tá bom? Então, não tem a ver com idade, tem a ver com posicionamento hierárquico. Em japonês está mais fácil, né? Kai sou teki. Dentro daquela conversação, daquele contexto. E aí, ore, ele é uma palavra que estaria aqui, ó, abaixo. Então, você tem watashi, boku, ore. Ore, dependendo do âmbito, pode ser uma forma grosseira, tá? De se referir a si mesmo, como ore, para homem, tá? Então, pode ser uma. Eu nunca uso.
Se eu uso, às vezes, depende muito do contexto. Se eu uso, às vezes, sai muito naturalmente em um contexto onde a minha fala não insulta, tá? A minha fala não desrespeita a pessoa com quem eu estou falando, não que seja desrespeitoso. Vai depender do contexto. Por exemplo, se você está num ambiente de fábrica ou no ambiente de amigos, você está numa roda de amigos, onde todos são homens, mesmo que não sejam, tá? Que tem mulheres ali também, tudo mais, mas que vocês têm uma afinidade muito grande, né? Já se conhecem desde a época da infância, desde a época do primário, do shogakko, ou sei lá, ou tá entre família, entre irmãos, gente que você tem uma intimidade muito grande, você está acostumado a usar oré, não tem problema. Não tem problema você utilizar, tá? Mas preste atenção, porque você não vai utilizar orê para falar com o teu chefe, para falar com um médico, para falar com o professor da escola do seu filho, para falar com alguém que você não conhece. São pessoas, né, que não estão no seu âmbito de amizade, não estão no seu núcleo de amizade. Então, você não tem por que utilizar de uma forma que está tão abaixo, hierarquicamente dizendo, e às vezes isso pode impor a sua pessoa naquele momento de forma grosseira naquele ambiente, naquela conversação. E eu acho legal vocês entenderem isso, porque tem a ver com linguagem, com cultura, não é? Com comportamento. Então, muitas pessoas me perguntam, mas Jim, por que que tem isso, tem isso? Porque nós estamos falando de uma língua que tem níveis hierárquicos de fala, que inclusive, né, existem muito mais, né, linguagens mais polidas, enfim, a gente pode, meu Deus, tanta coisa, né, nessa língua tão incrível que é a língua japonesa. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo, mais a gente vai percebendo o porquê. E comece a analisar como que os japoneses utilizam isso dentro do seu dia a dia, dentro do seu convívio. Comece a analisar onde ele utiliza o atashi, onde ele utiliza boku, onde ele utiliza ure, porque é natural. Não é uma coisa que a gente pensa. Que nem eu falei agora para você, uso. Pode, não uso, mas de forma geral pode ser que eu use em um contexto. Porque assim, é natural, sai espontaneamente naquele ambiente quando a gente se sente à vontade para usar aquele termo específico para se referir a eu, né? De uma forma que não soe desagradável, grosseira ou desrespeitosa. Então a gente consegue entender isso com convívio. É importante você começar a prestar atenção nisso, tá? Porque você vai usar mais naturalmente, tá bom? Quando eu falo, né, que é para homem, é porque de forma geral é para homem. Mas eu já vi mulheres, já ouvi mulheres utilizando boco, até mesmo orê, para si mesma, dependendo do contexto em que ela está, tá? No núcleo de amizades, lá treinando futebol. Tem mulheres que jogam futebol, por exemplo, ou basquete, ou sei lá, fazendo qualquer atividade, onde elas se referem a si mesmas como boco ou orelha, dependendo do contexto. Já ouvi, tá bom? Não não é que eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado. Mas, enfim, o nativo ele faz da língua aquilo que ele bem entender, não é? Então, se ela quer falar que ela se referir a si mesma como boco ou como orelha, quem sou eu para dizer que está errado, não é? Mas, enfim, é isso. Aí vamos lá. Precisamos levar em consideração, e é legal trazer isso aqui para vocês, que nós temos aí o núcleo de pessoas que têm uma orientação sexual, não é mesmo? Diferente. Às vezes a pessoa, né, ela pode ser uma lésbica e de repente ela quer utilizar. Pode ser que essa menina ela se sinta melhor, mais confortável em se referir a si mesma como boco, não é? E aí? Quem somos nós para dizer que está errado? Não, de jeito nenhum. Só nos cabe aceitar e respeitar acima de tudo. Tá legal? Mas vamos lá. Care, não é care de curry, tá? Da comida indiana. As pessoas confundem muito. Não tem nada a ver. Care é escrito em katakana e tem o nobashi boi. Então a gente alonga o som do re, care, tá? Isso é o curry, que é comida indiana, de origem indiana, não é mesmo? Aqui é só caré. Caré, ele ou pode significar também namorado. O japonês utiliza, inclusive, né, o dedão assim para caré.
Kare. Kare é ele, ou namorado, tá bom? Aí nós temos kanojo. Kanojo é ela, que também pode ser namorada. Kanojo, kare, polegar. E kanojo, o dedo mínimo, ela, ou namorada, tá bom? Kanojo. E aí nós temos aqui, olha, coloquei anata, que é você, mas preste atenção, porque de forma geral, no Japão, nós não utilizamos anata para se referir, para nos referirmos às pessoas com quem nós estamos falando. De forma geral, você a trata pelo nome. Então, se eu quero falar com o senhor Moriguchi-san, vou falar Moriguchi-san wa bababá, 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 tá? Suzuki-san wa blá, 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 blá. Eu trato a pessoa pelo nome, né? No lugar de falar anata, apesar da palavra existir, tá? Como um pronome pessoal, você. Ok? Então, esse é anata. Nós temos uma outra forma. Quando que você utiliza anata, por exemplo? Vamos supor que é uma pessoa que você não conhece, não sabe o nome dela, você está no trem, ok? Ela está sentada do seu lado, está chovendo, ela está de guarda-chuva e esqueceu o guarda-chuva na hora de descer do trem. Ela se levantou, ou deixou a bolsa, deixou o celular, deixou alguma coisa, sei lá. E você viu que aquela pessoa se levantou e tem um objeto dela no banco. Então, você pode, né, chamar a atenção. Sumimasen. Anata no desu ka? Anata no desu ka é seu. Anata no desu ka é seu. Estou perguntando se é dela aquele objeto. Porque eu não sei o nome dela. Tá? E ela não está no meu convívio, não tem por que eu também perguntar o nome, né? Ela vai descer do trem. Não vou ver ela mais na minha vida. Então, assim, pronto, acabou. Você pode usar, tá bom? Neste contexto. Mas, de forma geral, tratamos as pessoas pelo nome e não com a Natá. Não é você, blá, 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 como a gente utiliza em português. Estaria errado. Tá? Às vezes a gente tende a falar, então tá, Natá é você, eu vou usar você como a gente usa em português. Não é certo. Tá bom? Isso pode causar um mal-estar. O japonês gosta muito de ser chamado pelo nome, eles dão muito valor ao nome. Então, é bom você saber o nome das pessoas que estão no seu convívio, para que você as trate pelo nome, porque isso é educado, tá? Tem uma outra forma que é otaku. Otaku, né? Esse taku vem de taku, por exemplo, que é a casa, tá bom? A casa da pessoa. Mas também utilizamos como você, otaku. E é uma forma polida, viu? De dizer. Por exemplo, da mesma forma que alguém ali do trem, que eu usei anata no desu ka, eu posso perguntar otaku no desu ka? Otaku no desu ka? Olha só, é mais polido. É mais bonito. Tá bom? Assim, é possível usar, tá? Por exemplo, sei lá, otaku no kamigata wa suteki desu né? Por exemplo, o seu penteado, o seu corte de cabelo, kamigata wa suteki desu né? É belo, bonito, né? Então, eu posso utilizar otaku com este significado de você, dependendo, né, do âmbito. Aí você vai perguntar, Ed, mas e kimi? Kimi. Kimi também pode ser utilizado. Eu não coloquei aqui, tá bom? Mas vou deixar aqui verbalmente. Eu não uso kimi. Eu acho que eu nunca usei. Nunca, talvez, não sei. Não me lembro. Se eu usei, não me lembro. Kimi, não uso. Tá? Eu acho que kimi é muito íntimo. Tá? Eu posso chamar de kimi a minha namorada, o meu namorado, meu filho, por exemplo, meu sobrinho, né, minha sobrinha, de kimi. Eu tenho uma sensação de que, dependendo de quando a gente utiliza o kimi, a intenção do falante é de colocar a pessoa um nível hierárquico mais baixo do que o dele. Não que seja isso, mas eu tenho a impressão, tá? Por exemplo, quando ele quer inferiorizar a pessoa, né? Ele utiliza kimi.
Nanda kimi wa, por exemplo, kimi wa, né? Depende do contexto. Depende do contexto. Por exemplo, se é a minha namorada, né, e tal, e eu comprei um presente para ela, né, e eu quero entregar, eu vou chegar lá com um buquê de flores, né? Eu vou falar, olha, eu comprei para você. Kimi no tame ni katekimashita ou kaimashita. Comprei para você. Kimi no tame. Kimi no tame ni. Então, por você, né? Para você. Então, existe um contexto diferente, onde existe um romantismo ali, uma áurea, né? Uma energia, uma atmosfera romântica. E aí não é visto como uma forma pejorativa, uma forma de tentar diminuir a pessoa na minha fala. Não. Ela estabelece uma intimidade. Olha como é tanta coisa, né? Então, que me estabelece uma intimidade neste momento, neste contexto. Por isso é importante a gente entender como utilizar e de que forma utilizar. Eu nunca estive num contexto como esse, talvez seja por isso que eu nunca utilizei Kimi, não é? E também nunca estive num contexto onde eu queira menosprezar a pessoa, diminuir a pessoa, por isso eu também nunca utilizei. Mas pode ser que você ouça entre casais, não é? Que sejam, né, marido e mulher, ou namorados, ou irmãos, ou amigos, de uma forma onde aquele kimi ele dá uma conotação de que há uma conexão íntima estabelecida entre os falantes. Entendeu? Aí tem essa liberdade, essa intimidade maior para tratá-lo daquela forma. Por isso que é importante você entender. E eu nem coloquei aqui porque era tão complexo, mas enfim, não queria que você aprendesse, mas agora pelo menos está sabendo. Porque pode ser que você vá perguntar, mas e Kimi? O que é? Kimi é isso aí, tá bom? Pode, também significa você, mas é importante ter um pouquinho de cuidado na hora de utilizar. Eu prefiro não utilizar. Eu, Jin Takahashi. Tá bom? Mas enfim. Então você já entendeu, né? Aqui nós temos o singular, que seria o tansu, que é a forma singular, tá? Forma, né? Dos nossos Ninshou Daimeishi, tansu que. Só para você saber, né? Não precisa se preocupar com isso agora, não precisa anotar isso agora. Como eu falei para vocês, só para vocês terem em mente que o vocabulário existe e que pode ser que em algum momento você ouça. Quando eu quero falar a primeira pessoa do singular, por exemplo, eu vou falar ichininshou, tansuke. Ichininshou, que é a primeira pessoa, tá? Tansuke, do singular. Nininshou, tansuke. Esse nin é de pessoa. Nininshou, que é a segunda pessoa do singular. Tansuke. Terceira pessoa do singular. Sanninshou, tansuke. Estou fazendo devagar para vocês entenderem, tá? Então nós temos aí ichininshou tansuke, nininshou tansuke, saninshou tansuke, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Mas ok, acabou aí. Vamos partir então para os plurais. Como que eu falo plural então, Jim? O plural basta você acrescentar tati ou ra. Por exemplo, tá? O atashirá nós não falamos. Pode até ser que você ouça alguém falando, tá? Mas é o atashi tachi. Então, o atashi tachi somos nós. Nós temos aqui o ichininshou fukusuke. Fukusuke é a forma, o plural. Então, aqui nós temos novamente o ichininshou, que é a primeira pessoa, fukusuke, que é o plural, a primeira pessoa do plural. Tá? Aí nós temos kare, tachi, que são eles, ou karera, também é possível utilizar, tá? Então, são duas formas de falarmos a segunda pessoa do plural em Nihongo, ou seja, nininsho, fukusuke. Nininsho, fukusuke é a segunda pessoa do plural, que pode ser também kanojo tachi ou kanojo ra, tá? Tanto ele quanto ela são aí a nossa segunda pessoa do plural. No caso aqui, né? Acrescentarmos tati ou ra.
Aí passa a ser do plural, aqui é no singular, não é mesmo? Então, kare tachi ou karera, kanojo tachi ou kanojora, ok? São duas formas, não, você não precisa agora entender isso a fundo, porque que tem, simplesmente tem, e é legal você entender como usar, tá bom? Independentemente, tá? Aqui não tem assim uma questão de nível hierárquico para usar tati ou urá. São duas formas que, de forma geral, nós utilizamos meio que instintivamente, tá bom? Eu diria que tati é mais educado, se você quiser dividir isso, tá? Dá um pouco mais coloquial, mas não conota aqui uma falta de respeito ao utilizar, tá? Então, nós temos anatatachi, vamos utilizar, tá? E otaku tachi, pode, mas que um pouco estranho, otaku tachi, mas tudo bem. Pode usar otaku tachi wa, como se você quiser falar, sei lá, tem um casal e você quer se referir a eles, mas de forma geral, para o casal, a gente vai falar o sobrenome, né? Acho melhor. Mas pode ser que você utilize em algum momento, tá? Boku tachi, bokura. Em letra de música, talvez você já tenha ouvido bokura, tá? Boku tachi, ou bokura, ou ore tachi, orera. Orera. Orera wa genki desu. Nós estamos genki, bem, né? Saudáveis. Animados. Mas, enfim, eu acho que agora ficou mais fácil de você entender, não é? Não precisava colocar tudo aqui novamente, uma vez que é só acrescentar o tati ou ura para esses pronomes aqui. E a terceira pessoa do plural é o sanninsho fukusuke, né? Que seria aqui anata tati, ou seja, vocês. Vamos colocar a hashtag massa, se você está gostando da aula, por favor. Hashtag massa com 3 As, tá? Para você comentar aqui, lembrando que se você ainda não é inscrito nos canais aí do Fale Japonês, faça isso, por favor, tá? Não custa nada aí no botãozinho inscrever-se, que está em vermelhinho aqui embaixo no YouTube, inscrever-se, ativar o sininho para você acompanhar aqui o meu trabalho e também compartilhar, não é mesmo? Para que mais pessoas estejam aqui comigo e aprendam cada vez mais sobre esse idioma tão incrível. Você pode compartilhar no particular dos seus amigos, por exemplo, se você acha que, né, alguns deles irão se interessar por essa informação e a forma com que eu explico. Vamos supor que você tenha lá um grupo de pessoas, tá? E essas pessoas, elas estão juntas com o Suzuki-san, tá? Elas estão juntas com o Suzuki-san em um evento, em um grupo para alguma atividade, enfim. Então, essas pessoas formam um grupo com o Sr. Suzuki. Eu posso me referir ao Suzuki-san Tachi. Suzuki-san Tachi wa issho ni kimasu ka? Vocês virão juntos, ou seja, virão junto conosco? Suzuki-san Tachi wa issho ni kimasu ka? Vocês virão junto conosco? Eu estou me referindo ao Suzuki-san Tachi, a esse vocês que fazem parte daquele grupo que está junto com o Sr. Suzuki, mesmo que sejam várias outras pessoas com outros nomes. Isso, tá? Dentro da língua japonesa é possível para substituirmos o anatatachi. Se o Suzuki vamos supor que ele é aquele membro, que é o cabeça daquela turma, daquela galera ali, daquele pessoal, e eu posso me referir desse jeito, Suzuki-san Tachi. Não estou falando que são os Suzuki, né? Todas as pessoas são Suzuki, não. São as pessoas que estão com ele, é o grupo dele, Suzuki-san Tachi. Assim como qualquer outra pessoa, mesmo outro nome que esteja ali naquele grupo. Só para você entender a possibilidade de utilizarmos assim também, ao invés de anatatachi. Tá bom? Otaku tachi, podemos utilizar, tá? Otaku tachi wa, nesse caso, por exemplo, tem um grupo de pessoas ali que você quer se referir a eles. Otaku tachi wa, né? E assim por diante. Wakarimashita ka? Vocês entenderam? Otaku tachi wa, wakarimashita ka? Vocês entenderam? Coloca aqui para mim. Hai, wakarimashita. Sim, eu entendi. Vamos lá? Que seria uma revisão aqui. Então, nós temos aí Ninsho Daimeishi, que são os pronomes pessoais, que nada mais é do que o Atashi, Boku, Ore, que significa eu, ok? Lembrando que
ao acrescentarmos tati ou ra, nós teremos aqui os pronomes pessoais no plural. E aí nós temos kare, que é ele, kanojo, que é ela, e da mesma forma, acrescentando tati ou ra, nós teremos o plural. E aí, anata, que é você, otaku também é você, que significa, então, que aqui também nós podemos utilizar o tati, né? Ra, eu não aconselho usar ra, tá? Para anatará. Não existe isso, muito estranho. Não faça isso, tá? Então, anatatachi. Então, otaku tachi. Otaku tachi wa wakarimashita ka? Ou anatatachi wa wakarimashita ka? Vocês entenderam? Enfim, só para vocês terem aqui como este conteúdo, né, sobre os pronomes pessoais. Espero que tenha sido claro para você, espero que tenha agregado valores para você de conhecimento, não é mesmo? Lembrando que todas as segundas-feiras, às 20 horas, você tem aqui, 20 horas horário de Japão, tá? Aqui é o país onde eu vivo. Você tem aqui no canal do Fale Japonês mais um vídeo, mais uma informação para você sobre esse idioma tão fascinante que é o idioma japonês. Espero que você esteja comigo, esteja com todos os samurais aqui dessa nação incrível que tem se levantado aqui comigo no Fale Japonês. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo em algum momento em que o Fale Japonês estiver com um evento acontecendo, que periodicamente eu faço evento, Fale Japonês em meia hora, que é um evento onde eu abro novos grupos aí, novas turmas de samurais para estudarem com a minha metodologia de ensino. E dentro do evento eu passo muita informação bacana para vocês gratuitamente, né? Se estiver acontecendo isso neste momento, você vai encontrar um link aqui na descrição deste vídeo com o formulário de inscrição para você fazer essa inscrição gratuitamente e participar do evento, tá? Não perca a oportunidade, porque geralmente eu trago muita coisa bacana para vocês aqui, quando não somente nos canais aqui do Fale Japonês, mas também quando tem eventos específicos, para que você possa aprender um pouco mais sobre o idioma japonês e entender a minha metodologia de ensino, tá bom? Não esqueça de comentar o que você achou, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever, não esqueça de colocar para mim sugestões para que eu possa fazer mais vídeos interessantes para vocês aqui no Fale Japonês e colocando aí o hashtag massa com 3 As, se você gostou. Enfim, a gente se vê então em um outro vídeo aqui no Fale Japonês. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Até lá. Já né. Arigatou gozaimashita.